E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de hoje, que é falar sobre a República Velha. E, enfim, os últimos episódios da República Velha, né? Vamos lá. Então, assim, quando a gente falou da República Velha, né, desde a proclamação da República, lá em 1889, no finzinho do século XIX e tal, e que isso durou até 1930. Dentro desse espaço, dentro desse recorte de tempo, vocês viram uma série de características, não é? Coronelismo, voto de cabresto, vários episódios, como Canudos, como Contestado, mas, sem dúvidas, as duas grandes características, uma política e uma econômica, desse período, as duas grandes características são a política do café com leite, que alternava, né, presidentes paulistas e mineiros, basicamente, né, ao longo de toda a República Velha. São Paulo e Minas comandavam o país, por um lado, é o lado político, e o lado econômico é o lado da política de valorização do café. Lembra que São Paulo era grande produtor de café, Minas grande produtor de leite. Então, ter o preço do café valorizado era importante para essa oligarquia cafeira, né? Para essa política do café com leite continuar se sustentando. Então, o que, que eu quero dizer com isso tudo, né? O que, que a história mostra para a gente? Que esses dois estados, durante toda a República Velha, é quem comandava o Brasil. E é lógico que isso vai gerar descontentamento por parte dos outros estados. Então a gente chama São Paulo e Minas de oligarquias cafeeiras e a gente chama os outros estados de oligarquias dissidentes. Essas oligarquias dissidentes que querem participar do poder não têm acesso durante a República Velha. E isso vai gerar um descontentamento que agora, ali próximo de 1929, 1930, vai fazer com que a República Velha chegue ao fim. Vamos ver o que, que aconteceu. E quem eram os descontentes, né? Tá. Aí o grupo dos descontentes. Mas vamos entender o papel social deles, as questões sociais de cada um deles, né? O Brasil, socialmente, agora, no fim da República Velha, socialmente ele está mais complexo, né? Então, industriais, que é uma burguesia industrial quer ter acesso ao poder, quer melhores condições para o crescimento das suas indústrias, mas o café paulista e mineiro não permitem. Então, os industriais estão insatisfeitos, não é? A justificativa é sempre a mesma. O Brasil sempre foi monocultor, sempre trabalhou com a terra, a questão agrícola e a indústria não cabe ao Brasil. Esse tipo de fala por parte das oligarquias cafeeiras deixava os industriais descontentes porque eles queriam desenvolver a indústria, desenvolver seus negócios aqui. Então, primeiro ponto aí da insatisfação da burguesia industrial. As oligarquias dissidentes é aquilo que eu estava comentando, são as demais oligarquias, não é? Rio de Janeiro, Nordeste, o Sul, Rio Grande do Sul, enfim, essas oligarquias elas querem acessar o poder que está concentrado na mão de São Paulo e Minas durante muito tempo, desde 1889, né? O começo da República Velha. As classes médias também estão insatisfeitas com essas elites cafeicultoras, porque impede o crescimento delas, né? Operários. Os operários são os trabalhadores, né, dentro dessas indústrias, eles passam a receber uma influência de imigrantes que vieram para cá, principalmente imigrantes italianos.
Lembra que a história da Itália, ela traz consigo é, lutas lá na Europa, revoluções que foram feitas lá na Europa para melhorar a condição ou a situação dos trabalhadores lá na Europa. Quando esses imigrantes vêm para cá, eles trazem na bagagem essa luta pelos direitos dos trabalhadores, né, contra uma possível elite. E no caso, São Paulo e Minas passam a ser os adversários desses imigrantes e desses operários que são influenciados por essa lógica da luta pelo operariado contra aquele que é, está na elite no momento. No caso, São Paulo e Minas. Então, esse é o descontentamento dos operários. Mas, além deles, também tem os militares de baixa patente. Então, capitão, soldado, tenente, né, cabo. Todos esses são militares de baixa patente que também estão insatisfeitos com essa lógica de São Paulo e Minas no poder, e eles querem, além disso, a moralização do voto, porque existiam fraudes, né, nas eleições, e eles queriam aquilo que não existia, que era o voto secreto. Lembra que o voto era aberto, você ia lá e dizia, eu vou votar no coronel tal. Né? Então os tenentes eram contra isso tudo, que era uma forma de abuso de São Paulo e Minas, né? E do coronelismo de uma maneira geral. Mas enfim, esses são os grupos dos descontentes que cada um dentro do seu interesse não suporta mais a República Velha, não suporta mais a política do café com leite, São Paulo e Minas no poder, né? Bom, em 1929, vocês viram lá nos Estados Unidos a crise de 29. E então os Estados Unidos param de comprar uma série de coisas, não é? De importar uma série de coisas para o seu país, né? Coisas mais supérfluas, como por exemplo um cafezinho. Cafezinho você pode abrir mão. De onde vem o café nessa época para os Estados Unidos, principalmente? Vem do Brasil. Então, os Estados Unidos cortam os gastos com o café brasileiro, o que afeta a cafeicultura brasileira. Então, a elite brasileira, cafeicultora, que já vinha sofrendo pressões sociais, pressões políticas, agora sofre também uma pressão econômica. E isso é uma paulada nas pernas da política do café com leite, de São Paulo e Minas no poder. A situação beira ao insustentável. E percebendo esse movimento de enfraquecimento, né, dessas elites cafeicultoras, um grupo de estados forma aquilo que a gente chama de aliança liberal. Então a gente vai ter um embate político, né, um embate social, tal, que coloca a antiga oligarquia cafeeira, que sempre esteve no poder, com representantes da oligarquia de oligarquias dissidentes, que a gente dá o nome de Aliança Liberal. Então rolou uma aliança entre esses estados, principalmente. Rio Grande do Sul, Paraíba e Rio de Janeiro. O Getúlio Vargas, que vai ser o próximo presidente, com o fim da República Velha, ele não era paulista e nem mineiro. Ele era gaúcho, né? Então, essa aliança liberal quer o voto secreto, que isso aqui é o interesse do tenentismo, né? Quer reformas sociais políticas. Esses caras da aliança liberal. Esses caras da aliança liberal, eles lançam o Getúlio Vargas para as eleições, né? Para disputar contra o Júlio Prestes. Então, o Júlio Prestes é paulista versus o Getúlio Vargas, que é gaúcho. Mas a gente sabe que as eleições eram fraudulentas, quem vence é Júlio Prestes. Inicialmente, a Aliança Liberal não se manifesta, porque ela tem medo de explodir uma revolução de fato e perder o controle, né, dos populares. Então ela tem medo também. De certa forma, ela, apesar de ter o nome de Aliança Liberal, ela tem aspectos conservadores, né?
do medo das revoluções, das revoltas populares. E, enfim, a gota d'água para essa história foi a morte do João Pessoa. João Pessoa era uma liderança na Paraíba, lembra? Paraíba aqui, ó. Paraíba faz parte da Aliança Liberal. E o João Pessoa, que hoje é o nome da capital, né, da Paraíba, o João Pessoa ele é assassinado em meio a esse tumulto eleitoral, esse tumulto político, social. E isso é a gota d'água, é o estopim para a Revolução. Então, em 1930, tropas saem do Rio Grande do Sul e chegam a cavalo no Rio de Janeiro. Eles depõem o presidente Washington Luiz, o Júlio Prestes, que tinha vencido as eleições, não assume, e assim acaba a República Velha, né? Então as tropas chegam, amarram no obelisco, que era um símbolo do período anterior. Os cavalos, né, defecam ali em torno do obelisco, e como um símbolo, né? Isso acaba virando um símbolo é, de, um, de uma situação da República Velha que está suja ao seu redor e que é preciso renovar essa força segundo o novo grupo que vai chegar ao poder, tá? Eu coloquei essa bandeira da Paraíba aqui para vocês visualizarem, então. Vermelho e preto eram os símbolos da Aliança Liberal, e aqui não é nego, é nego, tá? Então eles negam e renegam, claro, a lógica da antiga política do café com leite, a lógica de São Paulo e Minas no poder. Então, Washington Luiz está fora, quem entra agora não é quem venceu as eleições, mas sim Getúlio Vargas. Tá aqui o Getúlio Vargas, essa figura centralizada. Essa é uma foto da época, logo depois da deposição do Washington Luiz, e assim acaba a República Velha e começa a Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930, né, quando acaba a República Velha, até 1945. São 15 anos que a gente verá nas próximas aulas. Tudo bem? Valeu, gente. Sem mais delongas. Abraço para todos. Tchau, tchau.